Tranquilo, de boa. Tinha que fazer até. Tinha que fazer o capítulo 7 inteiro, o capítulo 9 não. Não, o capítulo 9 vai ser na quinta-feira. Eu já fiz o capítulo 9, só falta uma página. Coisas. Eu já fiz Fechou. tudo, pra não ter mais nada pra fazer. Tá certo. Então vamos aproveitar a aula de hoje aí para o momento que é fundamental a participação de vocês, né? Tem um momento aí vai ser sensacional ouvir o que vocês pensaram. É um assunto que, de alguma maneira, a gente já vem conversando em alguns momentos sobre a questão do lixo, né? Vai entrar no tema do lixo. A gente já conversou sobre isso em outras aulas, em outros momentos. Ô, Padilha, eu só vou ali pegar o meu caderno. Tudo bem. Então vamos lá, queridos. Vou projetar aqui para vocês. E quando for necessário a participação de vocês, eu vou pedir aí para a gente acrescentar, né, algumas respostas que vocês já fizeram. Como eu estou aqui com meu filho em casa, eu consigo ver um pouco como criança, né? Obviamente cada criança é uma, mas eu consigo ver o quanto a criança se envolve com uma atividade, o quanto não. Eu vejo que o meu filho tem uma certa, ele tem faz o necessário, né? E daria para ele fazer muito mais, assim, alguns exercícios. E a hora da aula é a hora que fica um pouco agitado ali, né? Eu vou escrever mais. Vocês estão ele está no terceiro ano, está naquela pegada ainda de pegar o ritmo de escrita, né? No quinto ano, eu creio que vocês já estão com uma velocidade na escrita maior, vocês já conseguem se concentrar com mais facilidade, já é mais tranquilo esse momento de correção online. Então vamos aproveitar bastante esse momento aqui. Quer falar alguma coisa, Mafê? Então, beleza, vamos nessa. Projetando aqui a tela para vocês, um segundinho que já vai aparecer. O material aqui, então, é esse. Aqui é o planejamento. Beleza, mostra aí de forma inicial a mesma cidade, né? O tema é a cidade e o ambiente, o tema da aula de hoje. Eu já fiz o capítulo 7 e o 9. Legal. Então é a cidade e o ambiente, e perceber que há mudanças entre uma cidade no decorrer da evolução dela, né? Ela está aqui, essa cidade, por exemplo, a primeira imagem aqui de Recife, em 1910. Então a gente vê aí uma Recife com alguns aspectos, e depois a gente percebe uma Recife bem diferente em 2013. Pode falar, Léo, qual a dúvida? Não é meio que uma dúvida. É que, pelo que eu observei, isso parece ser o mesmo lugar. É o mesmo lugar mesmo, isso, a ideia A cidade é do mesmo lugar, por causa que, olha essas duas pontes. É o mesmo lugar, mas é o mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar. Só que em períodos 100 anos depois, 103 anos depois. Uma foto foi tirada em 1910 e a outra em 2013. Então, 103 anos se passaram do mesmo ângulo, né? Não dá para ficar igualzinho, essa daqui está um pouco mais próximo, né? A foto mais antiga é como se a câmera estivesse mais perto. A foto de baixo, a câmera já está um pouquinho mais distante. Mas é exatamente o mesmo lugar. Prof, Beleza. vou falar uma coisa. Oi, pode falar. É que a foto a de 1910 foi tirada por um cara. Já na de 2013 foi tirada por um drone. Dependendo, pode ser. Não, aqui também foi tirada por um cara, o Renato Soares, tem aqui o nome até dele. Não sei se ele estava em cima de um prédio, pode ser que ele esteja em cima de um prédio. Ou então o drone era dele. Ou pode ser que o drone seja dele. Mas não necessariamente. Pode ser pode ser porque as câmeras eram mais evoluídas, né? Sim, com certeza. Isso não tem a dúvida, Gabriel. Com certeza a câmera. Mas beleza, gente. Então, primeira pergunta aqui, né? O que a gente observa na foto A? Gostaria de ouvir alguns alunos aí. Então, eu vou, para ter um mínimo de organização aqui, como não aparece todo mundo no chat, aqui na minha câmera, eu não vejo todos. Estou vendo só 8 alunos de 24 aqui na minha tela. Então, coloca um eu aí no chat para quem quer falar. Lembrando que a Fernanda também tem uma dúvida. Fala aí, Fernanda.
É porque assim, olha, qual que é a diferença de um aterro sanitário para um aterro controlado? A gente vai conversar sobre isso. Tá. Tá bom? Tá bom, espera aí. É mais para baixo, né? Uma das perguntas que ficou lá embaixo. A gente já vai conversar sobre isso já, Fê. Beleza, então vamos lá, Bia. Vai lá, Bia. O que você colocou aí na foto A? O que eu vi na foto A? Que tem bastante barcos. Uhum. Também tem só uma ponte ali, que só podia passar por uma ponte. E não tem nenhum prédio, assim. O que mais tem é igreja, casas. E... sim. Então é isso, ponto A. Sofia, acrescentar alguma coisa diferente? Javier? Se alguém... Eu queria falar a minha 3. Então só Eu espera um também pouquinho. queria falar a minha 3, é isso que eu tava botando no chat. Eu queria falar essa. Pode ser que eu Então posso falar todas. Vai lá, Javier, fala aí, pode comentar alguma coisa a mais aí. Eu comentei que a foto era preto e branco. Legal. Que construções grandes também. E dos barcos ela já falou, foi isso que eu botei. Legal. Mafê, quer acrescentar alguma coisa diferente aí? Quero falar 4 pra ele. Ah, 4. Então tá, então lá na frente. Beleza. A 4, se não me engano, é que eu quero que todo mundo participe. Beleza, agora na foto 2 aqui, a gente já percebe aí... alguém quer comentar 2 especificamente agora? Eu posso falar a minha 3? Sim, a gente vai falar, só um segundinho só. Vamos, a gente tá falando da 2 agora, né? Pode ser, posso falar, prof, sim. Então pode falar, Javier. A cidade de Recife cheia de prédios modernos e 2 pontes perto deles. Certo, e dá para ver, gente, ônibus aqui, vários prédios, né? Lá no Eu ia fundo. botar uma ponte cheia de carros e ônibus, de transporte, de veículos em geral. Só que eu não sabia se a outra também tava com carros, que não dava para ver direito. A outra parece mais uma passarela, né, de pessoas somente, mas eu não consigo ver direito também. Mas é impressionante a quantidade de prédios, não sei se na imagem que eu passei para vocês, dá para ver, olha lá no fundo, lá o quanto de prédio tem lá no fundo, no horizonte lá. A cidade cresceu, 100 anos passa, é muita gente que surge, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa para essa 2? Então, beleza. A 3, e aí a Yasmin falou que queria comentar algo. Vai lá, Yasmin, na 3. Você também... Quem falou também agora, a Sofia? Sim. Vai lá, Yasmin. Não. É porque na imagem B tem mais prédios, a ponte está mais evoluída e na imagem A tem tantas árvores que as pessoas estão se locomovendo com barcos, e já na B as pessoas têm ônibus, carros, até porque eu não sei se naquela época tinha carro. Na foto de 1910 já existia carro, mas eu não sei se tinha carro na cidade de Recife, né? Mas a invenção do carro já tinha acontecido. E aí, quem mais falou? Sofia, vai lá, Sofia. Eu botei que tem muito mais prédio na B do que na A, e Sim. que eu suponho que a população agora está maior, porque passou muito tempo e tem muito mais prédios e tal. Legal, é isso aí mesmo. Fechou, então... Eu quero falar a minha também. Fala aí, Javier. Os prédios grandes e modernos, porque em 1910 a tecnologia não era tão avançada. Bem, boa, fechou. Beleza, Cadorim, pode ir, já volta. Vai lá, Mafê, você quer responder essa daqui, Mafê? Vai lá, 4, responde 2 e depois a Bia responde mais 2. Então, classifique cada item abaixo, né? Em S, o que geralmente ocorre quando a cidade cresce, e N, o que não ocorre quando a cidade cresce. O que você colocou aí, Mafê, na A e na B? Na diminuição populacional, eu botei N. Isso aí mesmo, não ocorre diminuição populacional, pelo contrário, aumenta a população, né? E aí, B... Aumento das atividades de prestação de serviço, eu botei S. É isso aí, tem mais serviços sendo prestados. Bia, você? Ô, Padilha, eu também posso falar por que eu acho que é S ou N?
a gente vai conversar um pouco isso aqui nessas 5, né? Essas 5 que eu gostaria, eu vou até chamar alguns alunos para participar das 5, mas pode falar já agora o que você quiser, na CD. Comércio e desenvolvimento, eu também acho que deve ter, porque como é uma cidade maior, né? Isso aí é S, né? Diminuição da quantidade de lixo, N, porque só aumenta o lixo por causa de mais pessoas. É isso aí mesmo. Boa, é isso aí mesmo. Agora, gente, Agora as que eu 5... percebi, eu acho que N é de não e S é de sim. A ideia é essa mesmo, a ideia é essa mesmo. Não acho, com certeza. Aí, gente, essas 5 que era um dos momentos que eu gostaria que a gente parasse e fizesse com calma mesmo aqui, né? E ouvir outros colegas de vocês. Então, quem tá aí só ouvindo, eu vou ver de ouvir um pouco mais, vou ver se eu chamo alguém assim. A gente fica naquela lance de sempre os mesmos. E eu tenho certeza que você deve ter pensado em alguma coisa interessante aqui. Então, vamos aproveitar. Eu não participo sempre. Legal, então vai lá, Fernanda. Tá bom. Eu acho que quando as pessoas vêm pra essa cidade assim e vem muita gente assim, acho que acaba não trazendo muita coisa boa, sabe? Porque, tipo, se a pessoa vir querer um emprego, e esse emprego pode ser o seu trabalho, e daí a pessoa pode ficar sem emprego. Que nem aquelas pessoas que tem no jornal, sabe? Que estão todas naquela fila lá, aquela fila imensa só pra um emprego. Espera aí que eu acho que eu tô travada. Então, calma. Não tá travada não, tá boa, Fê. Javier, só um pouquinho só, Javier. Ô, Fernanda, só... Vamos tentar trazer com uma maneira mais simples o que você quer dizer, né? Tá bom. Mais direto. Eu tô querendo dizer que, Em uma palavra. Uma palavra? Desemprego, talvez. Boa, isso aí, desemprego. E também nos colégios também. Nos colégios também isso pode acontecer, porque a criança pode pegar pode pegar a sua bolsa, entende? Tipo, ela tá tendo notas maiores, daí ela pode pegar o seu lugar. Isso, daí vai pegar a sua vaga. E daí a pessoa pode ficar sem alfabetização, porque as outras escolas podem estar também cheias de tanta gente. Tudo bem. Ô, Fê, eu só vi que você pensou num ponto interessante do crescimento da cidade, né? Que é a questão do desemprego. Tudo bem. É que a pergunta aqui, Fê, ela não está pensando no ponto de vista do que acontece com as pessoas. Se bem que é um problema ambiental o desemprego, né? A pergunta aqui é que eu não estou conseguindo marcar, mas a pergunta é especificamente o que acontece no sentido do meio ambiente. Isso, tá vendo? Ó, o que acontece, converse o que o número maior de pessoas traz de consequência para o meio ambiente. Mas, Fernando, o que você falou do emprego é um ponto fundamental de conversa também. Legal, Fê. Deixa eu ouvir agora, deixa eu ver. Leonardo, o que você pensou aí, Leonardo? Eu, Bulhões? Pode ser você, depois o Bulhões. Leonardo? Devia fazer mais isso, de avisar, tipo, depois de você, tal, sabe? Fica bem melhor daí. Pra pessoa ficar preparada, né? Posso ir, Padilha? Calma aí, cheirosinhos, calma aí. Eu vou tirar a câmera aqui, eu vou parar de projetar, que eu consigo ver todo mundo que quer, não? Porque senão eu não consigo ver, é muito ruim. Então, ó, vamos ver, tem algumas câmeras ligadas aqui, tô vendo a Sofia doida, vai me dar um soco na cara, e a Júlia e o Javier bem empolgados. Então, eu só quero ver se a gente consegue ter uma participação de outras pessoas, tá bom? Então, mas beleza, a Júlia pode começar. Júlia, o que você pensa no meio ambiente aí, Júlia? O que traz um número de... É a 5, isso aí. Como nas grandes cidades tem maior concentração de pessoas, maior o lixo produzido. O lixo produzido, então aumento do... E aí eu quero ver a Alanis copiar isso daí. Alanis, escreve isso daí.
aumento do lixo. Vai lá, Sofia, o que você pensou, Sofia? O mesmo Gustavo, o que a que você anotou na resposta da Júlia, Gustavo? O mesmo, aumento do lixo. O Javier pensou em alguma coisa diferente de aumento do lixo, Javier? Pensei só da poluição de lagos e rios. O aumento do lixo traz isso, né? Basicamente. Mas a questão da poluição do ar é uma coisa, poluição do rio, poluição do ar também seria um ponto. Fala aí, Luísa. Padilha, porque eu não tô aparecendo na tua câmera, mas eu também quero falar. Não, eu tô vendo agora eu tô vendo todo mundo. Agora eu parei de projetar, consigo ficar com a mão levantada. Posso falar? Pode falar, Luísa. É que quando as pessoas vêm morar aqui, saem da cidade e vêm morar aqui, vai ter que ter mais casa. Daí vão ter que destruir a natureza para montar casa. Daí daqui a pouco a gente vai ficar sem árvore e sem natureza. Boa, então o desmatamento, é isso mesmo, Luísa, um outro ponto, o desmatamento, legal. E assim, só um segundo, vai lá, Gabriel. Tô vendo o pessoal anotando, desmatamento, poluição do ar. Vai lá, Gabriel. O que eu tinha feito, eu acho que você já tinha dito, era desmatamento, né? Ah, legal, na verdade foi a Luísa que acabou de dizer o desmatamento. Vai lá, Yasmin. Eu botei que gera poluição do ar, né, com o negócio. Só que o que eu fiz de diferente é porque eu fiquei curiosa para saber se isso aconteceu mesmo lá. Aí eu procurei algumas imagens. Aí eu vou apresentar. De Recife? Sim, eu só peguei Legal. umas 3. Sim, legal. Tu sabe se é para botar a tela inteira ou uma janela? Ah, bota a tela inteira que facilita. Tá Aí bom. tudo que tá na tua tela vem no. Uma janela é mais para quem quer botar com som. Ah, aqui tá escrito que o Firefox não permite o acesso. Tá, então eu vou mostrar então pelo deve ser. celular que eu já tava com o negócio. Não sei se Mas vai você tá dar dentro pra da ver. aula do celular? Ah, vai mostrar na tela do seu Sim. computador acima? Uhum. Vai lá. Calma, tem que ver se vai dar pra ver. Essa imagem aqui, dá pra ver? Fica um pouco reflexo da câmera, não fica tão bom não, Yasmin. Mas não tem problema Apresenta. não. O que você pegou, Yasmin, você pegou imagens do quê? Fala pra gente aí, de que lugar, o que é que você pegou imagens? Tá, da poluição do ar do Recife, que tem uma imagem de um monte de prédio soltando fumaça. Sim. Tem uma imagem que é da poluição do mar, dos rios, que... Essa daqui eu acho que vai dar pra ver, mas não sei. Que tem um monte de lixo no mar. Fica o reflexo, fica E difícil. também... tá. Aí qualquer coisa eu te mando. E Tudo também bem. tem um que é um monte de pontinho, que é um monte de prédio. Então vocês veem, legal, Tem Yasmin. imagem bem de longe que não tem... Não dá pra ver nenhum verde. Legal. Legal você ter feito essa pesquisa. Eu vou te mandar pelo e-mail. Fechou. Então é isso, gente. A gente tem aí problemas, né? E um ponto que a Fê comentou, a Fernandinha comentou, que eu achei bem interessante, esse negócio do desemprego, que se vocês forem ver o exercício 6, né, a leitura do texto, deixa eu voltar a projeção aqui para vocês, ela está comentando que um ponto que parece que é o contrário do que a Fernanda falou. Pode falar, Mafê. Gília, eu achei as imagens que a Yasmin mostrou. Ah, você achou as imagens aí? Legal. O lance aqui, gente, desse exercício 6 eu achei interessante, porque apesar de gerar desemprego, as pessoas continuam indo para as cidades porque lá é um dos lugares que possibilita ter emprego. Uma pessoa que está numa cidade menor, às vezes do interior, ela vem até a cidade grande atrás de um emprego, porque na cidade pequena não está tendo. Aí chega aqui também não tem. Aí surge um problemão. Mas, de modo geral,
é o que o texto está dizendo. Uma das coisas que atrai é a questão de eu tenho uma possibilidade nova, eu tenho uma possibilidade de estudar, de trabalhar, e essa é uma das perguntas que foi feita, né? Então, eu gostaria até, esse texto eu gostaria que lesse, então eu vou pedir aqui para... Mas eu fiz uma resposta para a pergunta que está em cima. Eu sei que era mais uma pergunta para o texto responder, mas eu respondi também. O que podemos encontrar em uma grande cidade? O que você colocou? É assim, muitas escolas, mas também muitos analfabetos, desempregados e pessoas sem residência. Interessante, interessante. Eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre a questão da moradia no Brasil, gente. Eu vi um documentário muito interessante, que agora eu vou esquecer o número exato, não vou saber dizer, eu não quero errar aqui. Eu sei que são milhões de pessoas que moram na rua no Brasil, tá, gente? Milhões. Não são milhares. São milhões de pessoas que moram em condições precárias, né? Não necessariamente é só na rua, mas é em condições precárias. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil... Eu acabei de te mandar por e-mail. Obrigado. Se chama Apresentação 20ª Semana. Obrigado. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, existem milhões de casas vazias. Ao mesmo tempo que tem milhões de pessoas morando em lugares inadequados, existem milhões de casas vazias, milhões de casas em disputa judicial, mas não é uma casa que... Não é simples você falar, vem aqui morar nessa casa que está vazia. Não é uma coisa simples, mas é um processo, é um conflito que existe. Porque, não sei se vocês sabem, a Constituição do Brasil, que é a regra que organiza o Brasil, vamos dizer assim, lá está dizendo que é função do Estado, do governo, dar moradia, emprego e tudo isso para todas as pessoas, garantir que todas as pessoas tenham tudo isso, né? E uma das coisas que deveria ser uma garantia básica de qualquer pessoa é a garantia à moradia, é uma das coisas, né? E aí o documentário estava mostrando que é uma das coisas que não existe. A gente, enquanto a gente está ali na nossa caminha quentinha, gostosinha, acabou de tomar um leite quentinho para dormir, a gente tem que lembrar que nem todo mundo está nessa mesma condição. Tem gente que não tem nem privada, gente, para fazer um cocôzito. Padilha, eu pesquisei quantas pessoas tem. Legal, o que você viu aí? De acordo com o IBGE, mil. moradia, pelo que eu vi no Brasil, são 33 milhões. Eu pesquisei agora há pouco. Sem moradia? Sem moradia. Pode crer. Do ano passado, em condições precárias, 7 milhões. Desculpa, não ouvi quem está falando comigo agora. Mafê. Oi, Mafê, fala de novo, Mafê, não te ouvi. Padilha, em condições precárias vivem 7 milhões de pessoas. Sim, aí você pode ver que aí o dado que o Leonardo deve ter pesquisado e o da Mafê, às vezes esses números eles não são iguais, porque é o ano em que a pesquisa foi feita. Uma pesquisa foi feita em 2017, outra em 2019, então dependendo do ano, altera aí os números, né? Ju, você falou alguma coisa também, Júlia? Você ia comentar alguma coisa? Eu pesquisei que em 2019 tinha 24 milhões. Em 2019. O Leonardo colocou em 2018. E também tem que ver o que considera a pesquisa, né? Porque, como eu disse, às vezes não ter moradia não necessariamente significa só morar na rua. Existe o morar na rua e existe morar em condições precárias. É a casa não ter para onde o esgoto vai, não receber água encanada com qualidade, não receber eletricidade, etc. Né? Estou vendo um comentário aqui do Marcos, o professor teve um dia... Saiu. O professor teve um dia que eu estava passeando e vi uma casa de madeira na cidade, era muito pequena. Exatamente, então são essas casas precárias, né? Às vezes não é nem questão do tamanho, é questão mesmo do... o esgoto não vai, eletricidade não vem e tudo mais. Mas beleza, gente. Então o texto... Desculpa pra eu interromper, mas é que, tipo assim, a casa do cara era mó pequenininha e o telhado, sabe aqueles tipo, sabe, como eu posso dizer, um quadrado, sabe? Um quadrado bem grande, assim, de ferro, sabe? Não um quadrado mesmo. Aí o teto era meio que tipo disso, entende? Só que era, tipo, a casa do cara, o cara pegou, tipo assim, foi por tábua mesmo, o cara pegava as tábuas e construiu. Aí,
Aí, o que aconteceu? Aí, tipo, a casa tava muito pequena e, tipo, a casa do cara era, tipo, num morro, tipo, tinha Sim. uma rua, aí, tipo, na esquerda tinha um morro, sabe, pra baixo, mas lógico, eles colocaram cerca. Mas a casa do cara era meio que, tipo, assim, um pouquinho pra lá, sabe? Mas, tipo, a casa dele era bem pequenininha, sabe? E eu consegui ver um pouquinho que não tinha nada pra dentro, tipo, nada por dentro. Nem cama, nem Uhum. nada. Então, assim, a gente está vendo que é um dos problemas que o Brasil tem para enfrentar, que é a questão da moradia, né? Além de muitos outros, a gente só está falando de um dos. Mas beleza, a gente já contexto porque as pessoas mudam para as grandes cidades atualmente. A resposta está aqui, ó. Porque logo no início está falando que numa cidade grande tem muito. Eu não tenho mais aquela minha canetinha aqui, mas está aqui, ó. Muito fazer numa cidade grande, trabalhar, estudar, fazer compras, encontrar amigos. Mas o principal ponto dessa questão da cidade grande é trabalho, estudo, é oportunidade. Uma cidade maior, muitas vezes, dá oportunidade da pessoa crescer economicamente, conseguir um emprego melhor, conseguir estudar num lugar melhor. Então, essa é a ideia. Eu vou lá para a cidade grande e vou encontrar isso, né? Só que, beleza, vai todo mundo para o mesmo lugar, e aí surgem os problemas, que no caso aqui está falando do engarrafamento e tudo mais. O grande ponto é que nesse século, né, nesse início do século XXI, a gente tem 50% da população vivendo em cidades. 50% da população está nos grandes centros urbanos, né? Beleza. Aí a pergunta aqui B é como as atividades citadas no texto podem interferir no dia a dia dos moradores de uma grande cidade? O texto falando de engarrafamento, né? Muita gente acumulada, vai ter fila, vai ter trânsito. Alguém pensou em alguma coisa diferente da letra B aí, desse exercício? Não, eu só pensei que por causa da poluição, trânsito, etc. Poluição, Trânsito, que daí as beleza. pessoas iam ficar presas lá na rua. É isso aí, então fechou. Beleza. E aí a gente tem aqui um salto na qualidade de vida das cidades, né? E o ponto que está discorrendo aqui nesse momento, que serão os nossos 15 minutos finais da aula, é essa questão do saneamento básico. Então, gente, o que pra gente parece muito comum, mas a gente tá, caramba, será que as pessoas não têm mesmo água, não tem luz, não tem esgoto? A gente não tem. É uma coisa que é tão básico, né? O saneamento é o que é básico para a vida, mas de fato as pessoas não têm isso. A lei gastronomia, quem é que quer comentar alguma coisa aí? Liguei o microfone sem querer, desculpa, prof. É a Alanis. Ah, não tem problema não. Ah, Alanis, de boa, não tem problema não. Então, gente, o saneamento básico ele está envolvendo essa questão, né? Esse serviço de coleta de lixo, de água tratada, o esgoto, a limpeza das ruas e toda essa questão do espaço público, de fora da tua casa. Fora da tua casa, o lixo vai embora. Fora da tua casa, você tem esgoto. Fora da tua casa, você tem uma coleta de água. Todo esse ponto. O Javier está falando, podem deixar a resposta da B na página anterior. Padilha na automação do trabalho. Posso mesmo responder a B? Ah, na automação do trabalho. Calma aí, já vamos chegar lá. Sofia já está se antecipando. Aí, então, a gente tem essas perguntas com relação aos resíduos sólidos, né? E aí tem o aterro sanitário, que foi a pergunta da Fernanda, se não me engano, né? Ou da Mafê, que é a diferença entre o aterro sanitário e o aterro controlado. O próprio texto aqui, Fê, está dando significado de cada um deles embaixo, tá vendo? Ó, no aterro sanitário tem hipermeabilização do solo, ou seja, ele é impermeabilizado, não tem como o chorume do lixo entrar na terra. Se a gente estivesse tendo aula normal, gente, uma das coisas que eu ia sugerir é a gente visitar um aterro sanitário. Mas não está rolando a gente fazer uma saída de campo, né? Se for possível a gente voltar às aulas, eu acho que o que a gente vai mais ter que fazer é já voltar marcando alguma saída, marcar uma saída para um aterro, marcar uma saída para alguma fábrica,
mas um aterro a gente já vê isso, o solo, eu até peguei uma imagem aqui para vocês, ó. Esse aqui é o aterro aqui que vai o lixo de Florianópolis, tá? É o aterro lá em Biguaçu. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Do lado direito? Isso daqui, eles colocam uma manta de plástico que vai impedir do chorume entrar na terra, porque senão vai estar poluindo o solo, né? Dependendo do lixo, se a gente faz algo orgânico e tudo mais, é até bom para o solo, mas nesse caso a gente é uma mistura de lixo hospitalar, lixo industrial, então a gente tem ali uma impermeabilização e é isso que é feito quando a gente tem um aterro sanitário. Pode falar, Lanis. Lá na imagem tem outros negócios azuis desses. Eles são a mesma coisa? Sim, eles vão montando espaços para colocar o lixo. Então, todo o lixo, só de Floripa, eu fiz uma pesquisa, né? Aqui em Florianópolis, a gente tem 25 caminhões por dia vão levar o lixo lá no aterro sanitário. Né? Essa notícia aqui de março desse ano. Então, todo dia vai levando 25 caminhões, vai enchendo. Por ano, cada um de nós, em Florianópolis, produz 35 quilos de lixo por ano. 35 quilos vezes 500 mil pessoas. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. A gente tem... Padilha, mas ali eles põem o lixo em cima da lona ou embaixo? Põe em cima da lona. Aí vão preenchendo. Eles fazem uma coleta do metano, né, que é um dos gases que é produzido por ano, gente. Olha que louco. São 17 milhões e 500 mil quilos de lixo produzido só em Florianópolis. 17 milhões e 500 mil quilos de lixo produzido. Fechou? Eu tô vendo o Javier falando da B, da resposta, passa a resposta, não tô entendendo nada no chat aqui que tá rolando. Por que em vez de a gente fazer aula virtual, o passeio, por que a gente não faz no Google Maps? De ver o lixo? Eu vou ver se eu consigo mostrar, mas aí a câmera não entra lá, pra gente ver lá dentro do lixão, né? Ver o que é feito, enfim. Mas, continuando aqui a resposta da Fê, Fê, depois do aterro controlado, o que é esse aterro controlado? É em que foi feita alguma contenção ou cobertura e que não é ambientalmente segura, ou cobertura. E não é ambientalmente seguro, não é um lugar que é tranquilo de você estar lá, entendeu? E, por último, o lixão é o lixão ao céu aberto mesmo, é o lixo lá exposto para todo mundo. Tipo, não tem manta embaixo, não tem manta em cima, não tem nada. Fechou? O lixão não existe mais em Florianópolis. Em Florianópolis não existe mais lixão. Só tem lixão ilegal. Mas todo o nosso lixo vai para um aterro sanitário, que tem um controle ambiental adequado de extração do metano e tudo mais. E a ideia na cidade de Florianópolis é que a gente consiga melhorar a reciclagem. Isso ainda a gente... Não sei se são 10% do nosso lixo, depois tem que pesquisar quanto que a gente consegue reciclar. E até eu vi uma outra notícia sobre isso, aqui essa notícia que foi que em 2019 eliminou, né, todos os lixões a céu aberto, não tem mais nenhum em Floripa, se tem é ilegal, é a notícia que apareceu aqui. E teve uma outra notícia que eu vi... Lixão é legal, ilegal no sentido de estar fora da lei. Se tem algum lixão a céu aberto... Lixão ilegal, tipo, aquele... o lixão é uma coisa pra mim que é muito reconhecível, sabe? Muito grande. É ilegal. Não é que eles não tiram, sei lá. É porque é o seguinte, eles pegam um terreno assim, aí não são grandes terrenos, né? Você pega um terreno menor e vai jogando lixo. Não pode fazer isso. Esse lugar que está sendo depositado os lixos está ilegal, ele está errado. As pessoas que estão fazendo isso têm que ser punidas por estarem jogando lixo num lugar onde não é para se jogar. Ilegal é contra a lei aqui que eu estou dizendo. Entendeu, Javier? Beleza.
Aí a gente tem aqui, de acordo então com o gráfico, maior parte dos resíduos da cidade brasileira eram destinados onde, né? Num aterros sanitários, né? Então, fica aqui, aterro sanitário. Desde 2010, aí a grande questão é o seguinte, a legislação brasileira, ela queria proibir que os municípios descartassem em lixão. Então, desde 2010, não era mais para ter lixão, que foi o que Florianópolis conseguiu. Florianópolis conseguiu. Só que o grande ponto é o seguinte, não foram todas as cidades. A legislação foi cumprida. Eles proibiram em todos os municípios. Isso, foi proibido para o Brasil inteiro ter lixão. Mas em 2016, a gente vê no gráfico que quase 1.600 cidades continuam produzindo lixo. Então, aqui a gente vê... Essa resposta eu botei bem formal. A resposta é não, eles não conseguiram reduzir o nível de lixões. Gente, aquele negócio, hein? Eu tô indo aqui embora, mas se tiver alguma dúvida, vamos parar, vamos perguntar, tá bom? Aquele mesmo jeito de sempre. Então, grande parte dos resíduos sólidos pode ser aproveitada, e no Brasil, somente 30% das cidades possuem sistema de coleta seletiva. Gente, só 30% da cidade, gente. A gente pensa, o Brasil inteiro tem cidade com lixão. Não, muitas cidades queimam o lixo. Não é? Muita cidade do interior, assim, principalmente, o que é feito com lixo? Se queima ou se joga num terreno ali e vai jogando lixo. Não se pensa em reciclar ou fazer uma grande composteira e tudo mais. Há muito que a gente evolui nessa questão do lixo. E aí tem aí essa questão 3, né, a porcentagem de cidades sem coleta seletiva. Você pode ver que foi a região sul é a região que mais tem coleta seletiva. Então aqui o centro-oeste é a região que cidades sem essa coleta seletiva. Essa coleta seletiva é isso, vem um caminhão, pega o lixo orgânico, vem o caminhão reciclável, leva o lixo reciclável, que é o que vocês separam, que acontece na casa de vocês aí, né? Tem o dia do lixo reciclável, o dia do lixo orgânico. Tipo, o centro-oeste tá azul porque eles jogam o lixo na água. O nordeste tá vermelho porque eles jogam o lixo na lava, sei lá. A criatividade foi boa, né? Joga na natureza. O norte na natureza. E o rosinha aqui, por que o nosso é roxinho? Joga onde? Joga no arco-íris o nosso lixo? Não, a gente joga tudo isso aí é o símbolo da coleta seletiva, só que não dá pra ver. Esse é o símbolo da... Uva, joga nas plantações de uva. Eu perdi a B da 8, como é Dani. Fagília, a nossa roxinha é que a gente faz o vinho e joga em cima do lixo. Eu também perdi. Não, Calma por causa aí. do roxo. Então, a gente tá pedindo, ninguém falou nada, cara. Só pode ir mesmo que não salvou. O roxo é o saco de Calma aí, lixo. gente. A B da 8 é essa daqui, ó. Em 2010, é isso? Não, pra mim não é essa. Pra mim é aquela que tem a fotinho lá da rua cheia do Rio de Janeiro, daí a B dessa. A rua cheia Só um lá do Rio de Janeiro. segundinho. Só um segundinho, velho. Ô, Dani, essa daqui que eu tô projetando agora, né, a B, a pergunta é o seguinte, tá dizendo, tá primeiro afirmando, né, que a lei do Brasil proibiu que tivesse resíduo sólido em lixão, não mais jogar lixo em lixões. O que é o lixão? É esse lixo a céu aberto, sem tratamento, sem fazer o saneamento necessário. Fechou? Aí a pergunta é o seguinte, de acordo com o gráfico, essa legislação foi cumprida? Estava pedindo em 2010 para não ter mais lixão a céu aberto. Foi cumprida? A resposta é não. Não foi cumprido. Porque o que a gente vê no gráfico aqui, ó, Dani? Em 2016, né, esse gráfico foi feito em 2016, o destino dos resíduos sólidos na cidade. A gente vê aqui que 1.559 cidades... Eu coloquei que não, pois eu vi uma grande quantidade de resíduos sólidos sendo descartados em lixões no ano de 2016. Boa, ficou bonita a sua resposta. É isso aí. É só a gente observar. Você pode responder não, porque no ano de 2016, 1.559 cidades
descartavam o seu lixo em lixões. Tá bom, Dani? É a ideia da B. Não foi cumprida a legislação. Aí, no lugar que você existe em lixões, eu já falei para vocês, não existe. Se existe, é ilegal. Então, sim e não, na real. Tem um mundo, mas não tem. Esse daí é meio estranho porque ele botou um negocinho para marcar, mas justifique. Depois, mais para baixo, tinha um que era assim, que era tipo de marcar, aí justifique. Como é que a pessoa vai justificar? Ah, só Eu falando não sei que eu se é não nessa vejo na minha... atividade ou se é da capítulo 9. Tipo, como é que eu botei? Sim. Porque o número de cidades que não tem coleta seletiva é maior dos que tem. É meio difícil de justificar isso, sei lá. Então essa daqui, né? No Brasil, a maioria das cidades possui sistema de coleta seletiva. Onde é que Sim vai ou não, justificar? e justifique. Você tem que justificar com um gráfico, né? Você tem que colocar, ó, a maioria das cidades possui sistema. É porque é de marcar, só que aí não tem um lugar onde justificar escrito, assim. Tá, não tem um espaço, mas o gráfico ajuda a gente a justificar, né? Você vai colocar sim, a maioria das cidades tem sim coleta seletiva, né? Mas. Não, calma aí. Desculpa, gente, é que o meu filho tá gritando e aí me acaba me concentrando. Percebi. Dá pra ir? Tô ouvindo. Então, desculpa aí, gente. É o seguinte aqui, ó. No Brasil, a maioria das cidades possui sistema. A resposta aqui tá falando... Não, tá certo, é isso aí. O Brasil é a porcentagem de cidades coleta seletiva. Então, desculpa. Olha aqui, ó. Que tem Centro-Oeste, Nordeste e Norte sem coleta seletiva. Putz, gente, desculpa, tá muito difícil aqui. Só deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Essas são as questões que acontecem